Meu nome é Clara, tenho 43 anos e durante 15 anos da minha vida eu fui aquela pessoa que todo mundo procurava quando precisava de alguma coisa. Eu era a prima que sempre tinha tempo, a tia que nunca dizia não, a filha que resolvia tudo sem reclamar. Eu não construí família própria, nunca me casei, nunca tive filhos. Não porque eu não quis, mas porque a vida foi me levando por outro caminho. E nesse caminho, eu virei a pessoa de apoio de todo mundo. A que buscava no aeroporto, a que ficava com criança doente, a que emprestava dinheiro, a que ouvia desabafo às 3 da manhã. Eu morava em São Paulo, num apartamento pequeno que eu comprei com muito suor. Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. Não era um emprego dos sonhos, mas pagava as contas e me dava uma certa flexibilidade de horário que todo mundo da família adorava usar a meu favor. Tem uma coisa que eu percebi com o tempo. Quando você é solteira, sem filhos, todo mundo acha que sua vida é vazia, como se você não tivesse nada importante para fazer, como se o seu tempo não valesse nada. Minha mãe ligava todo dia, não para perguntar como eu estava, mas para pedir alguma coisa. Clara, você pode passar na farmácia e pegar meu remédio? Clara, seu irmão precisa de ajuda para se mudar, você pode ir no sábado? Clara, a Júlia está com febre, você pode buscar ela na escola? Júlia era minha sobrinha, filha do meu irmão mais novo, o Rafael. Ele tinha 38 anos, era casado com a Fernanda e os dois trabalhavam o dia inteiro. Ou pelo menos era isso que eles diziam. Na prática, eu que ficava com a Júlia sempre que eles tinham compromisso. E compromisso podia ser qualquer coisa. Jantar com amigos, academia, até maratona de série em casa. Eu amava a Júlia. Ela tinha 9 anos, era esperta, engraçada, carinhosa. Mas eu não era a mãe dela. E às vezes eu me sentia como se fosse, porque era eu quem levava no médico, quem ajudava na lição de casa, quem ficava quando ela tinha pesadelo. Teve uma vez, em 2019, que a Júlia teve catapora. Fernanda me ligou às 7 da manhã. Clara, eu não posso faltar no trabalho hoje, você pode ficar com ela? Eu tinha uma reunião importante naquele dia, mas eu cancelei, porque era isso que eu sempre fazia. Minha irmã mais velha, a Patrícia, morava em Campinas. Ela era advogada, bem-sucedida, casada, 2 filhos, e sempre que ela vinha para São Paulo, eu que arrumava tudo. Eu que buscava no terminal, eu que guardava as malas dela no meu AP, eu que levava ela onde ela precisava ir. Uma vez ela ficou 1 semana na minha casa. Eu dormi no sofá. Ela nem perguntou se eu me importava. Só assumiu que eu ia ceder meu quarto. E eu cedi. Meu pai faleceu quando eu tinha 25 anos. Câncer de pulmão. Depois disso, minha mãe ficou muito dependente. E eu, como sempre, virei o porto seguro dela. Não que meus irmãos não ajudassem, eles ajudavam. Mas sempre quando podiam. E quem sempre podia era eu. Eu não me arrependo de ter ajudado, não mesmo. Mas eu me arrependo de nunca ter dito não. De nunca ter colocado um limite. De nunca ter feito eles entenderem que minha vida também tinha peso, também tinha valor. Porque para eles, eu era só Clara. A que sempre estava lá. A que nunca falhava. A que nunca tinha planos melhores. Eu não sei exatamente quando eu virei essa pessoa. Acho que foi acontecendo aos poucos, sem eu perceber. Uma ajuda aqui, outra ali. E de repente, eu era a primeira pessoa que todo mundo ligava quando tinha problema. Tem um episódio que marca muito para mim. Foi em 2015. Meu irmão Rafael estava desempregado. Ele tinha acabado de ser demitido e estava desesperado com as contas. Ele me ligou chorando. Eu nunca tinha visto ele chorar. Clara, eu não tenho para onde correr. Você pode me emprestar 10 mil? 10 mil reais. Era quase metade da minha reserva de emergência. Mas eu emprestei porque ele era meu irmão, porque ele estava sofrendo, porque eu não conseguia dizer não. Ele prometeu me devolver em 6 meses. Já se passaram mais de 10 anos, ele nunca devolveu e nunca mais tocou no assunto. E eu nunca cobrei, porque eu tinha vergonha de parecer mesquinha, vergonha de parecer egoísta. Minha mãe também dependia muito de mim financeiramente. Ela recebia uma pensão pequena do meu pai.
Não era suficiente, então eu ajudava. Todo mês eu transferia R$ 1.000 para ela, às vezes mais quando ela tinha alguma despesa extra. Patrícia ganhava bem. Rafael também tinha voltado a trabalhar e ganhava razoável. Mas era eu que ganhava menos quem sustentava minha mãe. E ninguém nunca questionou isso. Era como se fosse natural, como se fosse minha obrigação. Eu lembro de um Natal, em 2018. A gente fez na casa da Patrícia. Ela pediu para eu levar as sobremesas. Eu passei o dia inteiro fazendo tortas, pavês, brigadeiros. Cheguei lá com tudo pronto. A mesa ficou linda, todo mundo elogiou. Mas ninguém agradeceu. Foi como se eu só tivesse feito minha parte, como se fosse esperado. No final da noite, quando a gente estava despedindo, minha mãe virou para mim e disse: Clara, você pode levar a vovó para casa? Patrícia e Rafael já estão com os carros lotados. Minha avó morava do outro lado da cidade. Era 1 hora de trânsito. Mas eu levei, claro que eu levei. Eu sempre levava. Eu sempre fazia. Eu sempre estava lá. Naquele momento eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim, sendo aquele que segura tudo nas costas enquanto os outros só aparecem para opinar ou pedir, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Teve uma fase que eu comecei a perceber um padrão. Sempre que eu estava passando por algo difícil, ninguém me ligava. Mas sempre que alguém precisava de alguma coisa, eu era a primeira da lista. Em 2020, eu tive uma crise de ansiedade forte. Passei 1 semana mal, sem conseguir trabalhar direito. Eu contei para minha mãe. Ela disse: Clara, isso é estresse. Você precisa relaxar. E mudou de assunto. No dia seguinte, ela me ligou pedindo para eu buscar uma encomenda para ela nos Correios. Eu fui, porque eu sempre ia. Minha terapeuta na época me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela disse: Clara, você ensinou as pessoas a te tratarem assim. E agora, se você mudar, eles vão estranhar. Eles vão te culpar. Eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu não sabia como mudar. Eu tinha medo. Medo de ser rejeitada. Medo de ser vista como egoísta. Medo de perder as pessoas que eu amava. Então eu continuei. Continuei sendo a Clara de sempre. A que nunca falhava. A que nunca reclamava. A que nunca importava de verdade. As injustiças não vieram de uma vez. Elas foram se acumulando. Pequenas, silenciosas. Mas cada uma deixava uma marca. Teve um aniversário meu em 2021. Eu fiz 40 anos. Eu não gosto de festa, mas eu esperava que alguém fizesse alguma coisa. Um almoço simples, um bolo, alguma coisa. No dia, minha mãe me ligou de manhã. Parabéns, filha. A gente se vê no fim de semana, tá bom? Rafael mandou mensagem. Parabéns, mana. Depois a gente comemora. Patrícia esqueceu. Ela me ligou 3 dias depois pedindo desculpa. Ninguém fez nada. Ninguém apareceu. Eu passei meu aniversário de 40 anos sozinha, comendo miojo e assistindo Netflix. 2 meses depois foi aniversário do Rafael. Patrícia organizou um churrasco. Minha mãe fez bolo. Eu levei bebida e ajudei a arrumar tudo. A festa foi linda. Tinha uns 30 convidados. Todo mundo rindo, se divertindo. Eu fiquei até o final ajudando a limpar. Ninguém mencionou meu aniversário. Ninguém se lembrou que eu tinha passado aquele dia sozinha. Eu me senti descartável, como se eu só tivesse valor quando estava sendo útil. Teve outra vez, em 2022. Eu estava com um problema sério no trabalho. Meu chefe estava me pressionando, ameaçando me demitir. Eu estava desesperada. Eu liguei para o Rafael. Rafa, eu preciso desabafar. Você tem um tempo? Ele disse. Agora não dá, mana. Eu tô no meio de um jogo. A gente conversa depois. Depois nunca chegou. Ele nunca me ligou de volta. Mas quando ele brigou com a Fernanda 2 semanas depois, ele me ligou às 11 da noite chorando. Eu atendi, eu escutei, eu aconselhei. Por 2 horas. Porque era isso que eu fazia. Eu estava sempre disponível. Para todo mundo. Menos para mim mesma. Minha mãe também tinha dessas. Ela ligava todo dia para reclamar de alguma coisa. Da vizinha, do clima, da novela. Mas quando eu tentava falar dos meus problemas, ela cortava. Ai, Clara, você reclama demais.
Sua vida é tranquila. Você não tem filho, não tem marido. Imagina eu que criei 3 sozinha. Eu engolia seco e mudava de assunto. Patrícia era a pior. Ela me tratava como empregada. Uma vez ela me ligou pedindo para eu buscar um documento para ela no cartório. Eu estava no trabalho. Patrícia, eu não posso agora, eu estou trabalhando. Ela ficou brava. Clara, é só 1 horinha. Você não pode fazer isso por mim? Eu fui, porque eu sempre ia. Mas o que mais doía não eram os pedidos. Era a indiferença. A sensação de que eu não importava. De que minha vida não tinha peso. De que eu era só um recurso, uma ferramenta, algo que eles usavam quando precisavam. Eu comecei a me perguntar, o que aconteceria se eu sumisse? Será que alguém ia sentir minha falta? Ou será que só iam perceber quando precisassem de alguma coisa? O evento que mudou tudo aconteceu em março de 2024. Minha mãe teve um problema de saúde. Nada grave, mas ela precisou fazer uns exames. Eu que marquei tudo, que levei ela, que fiquei esperando, que peguei os resultados. No dia que saiu o resultado, ela me ligou. Clara, deu tudo certo. Os exames estão normais. Eu fiquei aliviada. Que bom, mãe, eu estava preocupada, ela disse. Graças a Deus, Patrícia e Rafael ficaram tão preocupados. Eles ligaram várias vezes. Eu não falei nada, mas aquilo me cortou. Eles ligaram. Eu que fiz tudo. Mas eles que ficaram preocupados. Foi nesse momento que alguma coisa quebrou dentro de mim. Eu entendi que por mais que eu fizesse, eu nunca ia ser vista. Eu nunca ia ser valorizada. Eu sempre ia ser a Clara que tá ali mesmo, fazendo o que tem que fazer. Eu decidi fazer um teste, um experimento. Eu queria saber se alguém realmente se importava comigo, ou se eu era só útil. Eu comecei a me afastar, devagar, sem fazer alarde. Eu parei de atender toda ligação na hora. Eu parei de dizer sim para tudo. Eu comecei a inventar desculpas. Hoje eu não posso. Tô com compromisso. Tô cansada. No começo ninguém percebeu. Ou pelo menos ninguém comentou. Eles só insistiam mais. Ligavam 2, 3 vezes. Mandavam mensagem. Clara, é urgente. Clara, só você pode me ajudar. Mas eu continuei firme. E aos poucos fui sumindo. Em junho de 2024, eu tomei a decisão mais radical da minha vida. Eu ia desaparecer completamente. Por 1 ano inteiro. Sem avisar ninguém. Sem explicar nada. Eu queria ver quanto tempo ia demorar para alguém perceber. Quanto tempo ia demorar para alguém realmente se preocupar comigo. Não com o que eu podia fazer por eles, mas comigo. Com a pessoa que eu era. Eu planejei tudo. Eu pedi licença no trabalho. Usei todas as minhas férias acumuladas e negociei um afastamento sem vencimento. Meu chefe estranhou, mas aceitou. Eu disse que precisava cuidar da minha saúde mental. E não era mentira. Eu aluguei um apartamento pequeno em Florianópolis, longe de tudo, longe de todos. Eu mudei meu número de telefone. Deletei minhas redes sociais. Não avisei ninguém. Em julho de 2024, eu simplesmente desapareci. Os primeiros dias foram estranhos. Eu me sentia culpada, ansiosa. Eu ficava imaginando minha mãe me ligando, Rafael precisando de ajuda, Júlia perguntando por mim. Mas aos poucos, aquela sensação foi passando. E no lugar, veio uma coisa que eu não sentia há muito tempo: paz. Eu acordava sem ninguém me cobrando nada. Eu passava o dia lendo, caminhando na praia, cozinhando para mim. Eu comecei a fazer terapia online com uma psicóloga nova. Ela me ajudou a entender muita coisa sobre mim mesma. Eu percebi que eu tinha passado 15 anos da minha vida vivendo para todo mundo, menos para mim. Eu tinha colocado as necessidades dos outros na frente das minhas. Sempre, sem questionar. E isso tinha me esvaziado. Eu comecei a me reconectar comigo mesma. Com as coisas que eu gostava, com os meus sonhos. Eu sempre quis aprender a tocar violão. Comprei um e comecei a ter aulas. Eu sempre quis escrever. Comecei um diário. Eu sempre quis viajar sozinha. Fiz uma viagem para a Bahia, só eu e minha mochila. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Eu me senti inteira.
mas tinha uma parte de mim que ainda esperava. Esperava que alguém fosse atrás, que alguém percebesse minha ausência, que alguém se preocupasse. Passaram-se 3 meses, nada. Passaram-se 6 meses, nada. Eu tinha deixado um e-mail antigo ativo, só para emergências. Eu checava de vez em quando. Tinha spam, promoções, nada da minha família. Eu criei um perfil falso no Facebook só para espiar. Patrícia postava fotos dos filhos, das viagens, do trabalho. Rafael postava memes e fotos com a Fernanda e a Júlia. Minha mãe não usava rede social, mas eu vi que ela tinha ido no aniversário de uma prima. Todo mundo sorrindo. Ninguém postou nada sobre mim. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém disse que estava com saudade. Eu chorei muito naquele dia, porque eu tive a confirmação do que eu já sabia lá no fundo. Eu não fazia falta. Eu só era útil. Em dezembro de 2024, 6 meses depois de ter desaparecido, eu fiz aniversário. 42 anos. Eu esperei. Esperei uma mensagem, um e-mail, alguma coisa. Nada. Absolutamente nada. Naquele momento, eu entendi que eu podia ficar sumida para sempre e ninguém ia se importar. E aquilo, ao mesmo tempo que doía, me libertava. Porque eu não precisava mais deles. Eu não precisava mais provar nada. Eu não precisava mais ser a Clara que salvava todo mundo. Eu podia ser só eu. Em julho de 2025, fez 1 ano que eu tinha desaparecido. 1 ano inteiro. E ninguém tinha vindo atrás. Eu decidi voltar. Não porque eu sentia falta deles, mas porque eu precisava fechar esse ciclo. Eu precisava olhar nos olhos deles e ouvir o que eles tinham para dizer. Eu voltei para São Paulo, peguei meu apartamento de volta, liguei para o meu trabalho e eles me recontrataram. Reativei meu número antigo. E aí aconteceu a coisa mais surreal da minha vida. Ninguém ligou. Ninguém perguntou onde eu tinha estado. Ninguém disse que sentiu minha falta. Eu esperei 1 semana, 2 semanas, nada. Até que no final da 2ª semana minha mãe me ligou. Eu atendi com o coração acelerado. Ela ia perguntar onde eu estava. Ela ia dizer que estava preocupada. Ela ia... Clara, que bom que você atendeu. Olha, eu preciso que você passe aqui em casa. Tem uma conta que eu não estou conseguindo pagar no aplicativo. Você pode me ajudar? Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. Você está me ouvindo? Pode vir hoje à tarde? Eu desliguei, não respondi. Só desliguei. Chorei por horas, porque ali estava a resposta. Eu tinha sumido por 1 ano, 1 ano inteiro. E a primeira coisa que ela fez quando eu voltei foi me pedir um favor. Alguns dias depois, Rafael me mandou mensagem. E aí, mana, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Olha, eu tô precisando de uma grana emprestada. Você pode me dar uma ajuda? Eu não respondi. Patrícia me ligou 2 semanas depois. Clara, que sumiço. Eu tô indo para São Paulo semana que vem. Você pode me buscar no terminal? Eu respondi. Pela primeira vez na vida eu disse não. Não posso, Patrícia. Pega um Uber. Ela ficou chocada. Nossa, Clara, que grosseria. Tá tudo bem com você? Eu desliguei. Eu entendi que eles nunca iam mudar. Porque para eles, eu nunca tinha sumido. Eu só tinha ficado ocupada. E agora que eu estava de volta, era só voltar ao normal. Voltar a ser útil. Mas eu tinha mudado. Eu não era mais a Clara que dizia sim para tudo. Eu não era mais a Clara que se anulava. Eu tinha aprendido a me valorizar, a me respeitar, a colocar limites. Eu cortei contato com todos, não de forma agressiva. Só parei de atender, parei de responder, parei de estar disponível. Hoje, 2 anos depois de ter voltado, eu vivo uma vida completamente diferente. Eu tenho amigos novos, amigos de verdade que se importam comigo. Eu tenho hobbies, eu viajo, eu faço terapia, eu cuido de mim. Às vezes eu sinto falta da minha família, mas não da família que eu tinha. Eu sinto falta da família que eu gostaria de ter tido, da família que me valorizasse, da família que sentisse minha falta. Eu aprendi que a gente ensina as pessoas a nos tratarem. E quando a gente aceita migalhas, é migalha que a gente recebe. Eu aceitei por 15 anos, mas não aceito mais. Hoje eu sei que eu mereço mais. Eu mereço ser vista. Eu mereço ser valorizada. Eu mereço ser amada. Não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. E se alguém não consegue me oferecer isso,
Eu prefiro ficar sozinha, porque solidão escolhida é muito melhor do que companhia que te esvazia. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei de cortar contato com minha própria família, mas só quem vive sabe o peso disso. Você teria tomado a mesma decisão que eu? Ou teria voltado e continuado sendo a pessoa de sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa.